Não é sobre religião e sim um despertar para a sua mente. Olá, eu sou o Anderson Mello e está no ar o quadro Você Aceita um Café? Aqui eu converso com você sobre filosofia, lei da atração, poder da mente, espiritualidade e muito mais. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho, tá? Que maravilha! Bebam água! Não sai do vídeo, tá? Não sai do vídeo! Eu tenho certeza que esse vídeo vai transformar a sua vida. Estamos em todas as plataformas, é só colocar GravaCast que você nos encontra. Toda semana estamos estudando, tá? Um capítulo do livro de Eclesiastes. Semana passada eu dei uma pausa para falar sobre o processo de criação. Se você não assistiu, tá aqui aparecendo no card, beleza? E aí você pode assistir e aprender como funciona aí o processo de criação, beleza? Hoje é o capítulo 2 e eu preciso que você entenda desde o início que vamos falar sobre propósito. Eclesiastes 2, verso 3 diz o seguinte: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Eu preciso que você entenda que Salomão ele teve tudo na vida. No primeiro capítulo, Salomão ele entende que viver uma vida procurando o prazer externo para solucionar o prazer interno. No capítulo 2, ele observa que ele se entregou a tudo, fez tudo, mas qual era o propósito disso? Essa pergunta, qual era o propósito? E ele chega na vida se questionando sobre isso. E eu quero ler para você também uma citação que se encontra, no livro Mais Esperto que o Diabo, do grande Napoleon Hill. E essa citação é muito forte, eu quero que você preste atenção, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Está aqui o livro Mais Esperto que o Diabo, a citação se encontra justamente na fala do diabo. Napoleon Hill entrevistou o diabo e o diabo respondeu a Napoleon Hill da seguinte forma: eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. E aí, vamos aprender hoje a identificar qual é o seu propósito na vida. Não importa a sua idade, se você tem 80 anos, se você tem 10, não importa. Se jovem ou velho, você não está morto, você está vivo. Ou seja, você tem propósito de Deus para a sua vida, beleza? É só saber identificar e começar a trabalhar dentro desse propósito todos os dias. Vamos lá. Propósito. Vamos começar através dos propósitos espirituais. Qual é o seu maior propósito dentro do mundo espiritual? Vou dar um exemplo. Ajudar pessoas. Esse é o seu propósito maior na vida, tá? Vamos pensar que você nasceu para ajudar pessoas. Você pode ter nascido com outro propósito maior no mundo espiritual, mas nesse exemplo eu coloquei ajudar pessoas. Esse é o seu propósito maior. Você vai trabalhar todos os dias para ser cada vez melhor, com mais vontade, com mais ânimo para ajudar pessoas. Esse é o seu propósito maior na vida. É nisso que você tem que se dedicar. Quais são os propósitos menores? Eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos dizer aqui que os propósitos menores, vou dar um exemplo aqui, seja acolhimento. Baseado no ajudar pessoas, que é o seu propósito maior, você tem um propósito menor, de vários outros propósitos menores, chamado acolhimento. Você vai agora acolher pessoas. Você nasceu para ajudar, esse é seu propósito maior e agora você começa a acolher pessoas. Ou seja, você começa a dar o seu ombro amigo, a sua atenção, você começa a ouvir aquela pessoa, a entender a dor daquela pessoa e aí você começa a fazer isso com todo ser humano que precisa da sua ajuda, que precisa de você. Entendeu agora? Todos nós nascemos no mundo espiritual com um propósito maior.
e propósitos menores. E precisamos trabalhar com toda a vontade para isso. Foi para isso que Deus nos colocou. Você lembra daquela parábola de Jesus que fala sobre talentos, né? E você escuta por aí dentro da igreja que você tem que colocar os seus talentos aqui na igreja. Não é isso que Jesus estava falando. É sobre isso daqui. Você precisa identificar qual é o seu propósito. A partir do momento que você entende para que você nasceu no mundo espiritual e você começa a trabalhar nisso, você está colocando os seus talentos em prática. É isso. Não tem outra fórmula. É desse jeito, beleza? E aí possa ser que você nasceu também para interpretar bem as escrituras. Talvez você nasceu para orar bem, não sei, mas eu sei de uma coisa: identifique e trabalhe com vontade todos os dias nesse propósito espiritual. Agora vamos falar do propósito material, né? Propósito, vou colocar aqui, material, certo? Quais são os seus propósitos menores e qual é o seu propósito maior? Vamos pensar que você nasceu para cantar, tá? Cantar. Você nasceu para cantar. Deus te deu um dom para cantar e você canta pra caramba. Esse é o seu propósito maior. Você tem que trabalhar dia e noite para cantar cada vez melhor, para ser o melhor cantor, para impactar vidas. E o que seriam e quais seriam os propósitos menores? Os menorzinhos. Através do seu canto, você transmite para as pessoas paz. Através do seu canto, você transmite para as pessoas liberdade. Até tem uma música, né, que fala liberdade para dentro da cabeça. Muito massa. Então você entendeu que no mundo material você nasceu para cantar. E esse é o seu propósito maior na vida. Talvez o seu propósito maior na vida seja ser um engenheiro, seja ser um excelente cozinheiro e cozinheira, seja ser um ajudante pedreiro, não importa qual seja, não importa. Você tem que identificar qual é o seu propósito na vida. E aí, baseado nesse propósito, você vai trabalhar duro todos os dias para ser o melhor. E os propósitos menores é você conseguir transformar coisas que transformem a vida das pessoas. É isso. É esse o segredo do propósito. Você entendeu? É simples, né? Salomão viveu a vida toda tendo tudo do bom e do melhor, só que ele não encontrou o quê? Propósito. Ele não encontrou o propósito principal. E hoje você está recebendo de graça esse conteúdo, certo? De graça, 0800. O que você tem que fazer? Se inscrever, comentar, curtir, compartilhar e fazer com que essa mensagem, né, chegue para mais pessoas. Mais uma vez, vou dar mais uma vez esse exemplo, tá? Propósito, para fixar na cabeça. Jesus usava muito isso, ficava repetindo para isso poder ficar salvo dentro da sua cabeça. Propósito. Como eu identifico meu propósito? Vamos pensar mundo espiritual, colocar espiritual e material. Espiritual e material. Beleza. Vamos pensar que você nasceu para ajudar. E no material você nasceu para cantar. Esse é o seu propósito maior no mundo espiritual, ajudar. E esse é o seu propósito maior no mundo material, cantar. Você vai se dedicar com muita força, com muita vontade a isso, todos os dias da sua vida. Quais seriam os propósitos menores? Você, no ajudar, você vai acolher. Um exemplo, tá? De vários. No cantar, você, através do seu canto, você vai transmitir paz para as pessoas, liberdade. Você vai transmitir aqui no seu propósito espiritual atenção.
Você vai transmitir no mundo espiritual atenção. Então você conseguiu identificar que no mundo espiritual você tem um propósito. No mundo material você tem outro propósito maior. E você precisa trabalhar com muita vontade, seja no mundo espiritual ou no mundo material. Para quê? Para que você, independente de qual seja o seu propósito, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, seja qual for, você vai estar transformando vidas. E é para isso que Deus colocou dentro de você esse propósito. Um propósito para o mundo espiritual e um propósito para o mundo material. Porque através dos propósitos menores, você vai transformar vidas. Você percebeu que na parte de ajudar pessoas, você vai dar acolhimento, você vai dar atenção, você vai transformar vidas. Você percebeu que no mundo material, quando você canta, se o seu canto transmitir paz, liberdade, você também vai ajudar pessoas. Agora você pegou o segredo. Você pegou agora o segredo, o código, como diz Paulo do Marçal, que o propósito que Deus colocou na sua vida, não importa qual seja, se material ou espiritual, ambos é para transformar vidas. Você foi colocado aqui na terra para transformar vidas. Não existe essa de crescer sozinho. Você não cresce sozinho, entenda isso. Você precisa de pessoas. Quando você nasceu, você precisou de médicos, enfermeiros. Quando você morrer, você vai precisar também. Você não vai sozinho para o seu túmulo, não. Depois de 2 anos, vão tirar o seu corpo e você vai precisar de pessoas. Se você for cremado, de todo jeito, você vai precisar de pessoas. Então você não nasceu para ser só, você não nasceu para conquistar as coisas sozinho. Deus te fez para cooperar com os outros e os outros cooperarem com você. Mas para isso você precisa entender qual é o seu propósito no mundo espiritual, qual é o seu propósito no mundo material, quais são os seus propósitos menores e trabalhar com toda a vontade para isso, para que isso cada vez seja melhor, para que você consiga transformar cada vez mais a vida das pessoas. Foi para isso que o Criador te fez. Só que existem pessoas que vivem a vida toda e não conseguem identificar qual é o seu propósito. Foi isso que Salomão fez. O capítulo 2, ele está refletindo. Eu tive tudo, eu fiz tudo, mas eu não consegui identificar qual era o meu propósito maior. Hoje, de graça, aqui você tem a oportunidade de entender qual é o meu propósito maior no mundo espiritual, qual é o meu propósito maior no mundo material, quais são os meus propósitos menores. Pronto, a partir de agora eu vou trabalhar com muita vontade, com muito afinco, para poder, através do que Deus me deu, desse dom, desse talento, eu poder transformar vidas. Mais uma vez eu vou lembrar, a parábola dos talentos, Jesus não estava se referindo a você fazer um trabalho a alguma religião específica para você ser reconhecido e usar seus talentos. Não, não. Esqueça isso. A realidade é que você já nasce com esse propósito. E se você colocar em prática esse propósito, você vai estar colocando em prática os talentos que Deus te deu. Não importa onde você esteja. É isso. Não importa onde você esteja. Se dentro da igreja, se fora da igreja, se dentro da sinagoga, fora da sinagoga, não importa onde você esteja, se você colocar em prática o que Deus colocou dentro do seu coração, o talento que Deus colocou dentro do seu coração, você vai estar colocando em prática os talentos e honrando o nome de Deus, crescendo esses talentos para transformar vidas. É isso. Só isso. Não tem segredo, não tem bicho de 7 cabeças. Esse é o segredo do capítulo 2. E eu quero finalizar falando sobre prosperidade. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os outros, mas eu preciso falar sobre isso. Deixa eu beber um café e um pouco de água. Eu preciso falar sobre isso, tá? Aqui é sem cortes. Vai direto. Vamos lá. No livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade,
a autora escreve a definição sobre prosperar, tá? Prosperidade. A palavra prosperar significa florescer, ser bem-sucedido, vicejar, experimentar resultados positivos. Eu gostei da palavra florescer. Você tem florescido na vida das pessoas? Você tem sido luz na vida das pessoas? Você precisa entender que o sucesso que você está buscando só vai primeiro começar a se manifestar na sua vida quando você entender o seu propósito. Depois que você entende quais são os seus propósitos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, quais são os menores, quando você entende isso, você começa a trabalhar, você começa a frutificar, você começa a fazer com que a vida do outro seja mais leve. E aí, o sucesso, a fama que você tanto espera, tanto aguarda, começa a se manifestar na sua vida. Porque você começou a impactar, a mudar a vida do outro. Lembre-se, meu amigo, lembre-se, minha amiga, que prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro. É o que eu posso fazer para que a vida do outro possa frutificar. É isso. O que eu estou fazendo para prosperar a vida do meu amigo, do meu conhecido, de uma amiga de trabalho, de uma pessoa que passou por mim? O que eu estou fazendo para mudar a vida dessa pessoa? É isso que é prosperar. O que eu faço para mudar a minha vida e a vida do meu próximo? Através do propósito que Deus colocou dentro do meu coração, do dom que Ele me deu e te deu. Então, saia desse vídeo fazendo o seguinte: pegue um caderno, você vai identificar, eu sou bom em quê no mundo espiritual? Eu entendo bem a palavra de Deus, eu consigo orar bem, eu consigo ajudar pessoas, identifiquei meu propósito maior. E agora, quais são os meus propósitos menores? Vou identificar também. No mundo material, eu nasci para cozinhar, então, beleza. O que eu posso fazer através do meu dom que Deus me deu de cozinhar? Eu posso fazer uma boa comida para oferecer para moradores de rua, para pessoas que estão em orfanatos. Olha só, eu identifiquei o maior e os menores e agora eu começo a criar essa rede de conexão, de transformação, de mudar vidas. Quando eu mudo vidas, eu também mudo a minha vida. Beleza? Lembrando, semana que vem tem mais, isso eu conto com você. Quero continuar transformando, quero continuar te ajudando a ter uma vida cada vez melhor. Diz aí, você aceita o café? Tamo junto. Valeu, valeu.